Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja em casa, se cuidando, lavando as mãos, tá? Cuidando dos familiares de vocês também. Todo cuidado é pouco nessa hora. Eu sei que seria muito melhor se a gente estivesse tendo aula dentro de sala. Eu sei que ficar em casa o tempo todo também, às vezes, a gente fica impaciente, a gente quer sair, a gente fica ansioso para sair, mas tem que se cuidar agora. Nossa saúde em primeiro lugar. E hoje eu vou dar uma aula, né, uma videoaula, com a sequência do assunto que tem no livro de vocês, tá? Na primeira semana, na semana passada, eu deixei um material com um exercício de revisão sobre os assuntos que a gente já tinha trabalhado até então, mas para esta semana, manda essa videoaula com a continuação do conteúdo de acordo com o que está no livro de vocês. Então, não se preocupe em relação ao material, em relação ao conteúdo que está aqui, porque tem tudo lá no livro de vocês bonitinho, certo, gente? Tá? Então, o que a videoaula de hoje vai tratar com vocês? A videoaula vai tratar de acentuação. No caso, a acentuação em espanhol, para que a gente entenda como é que funciona, tanto o acento que existe e as regras de acentuação que a língua espanhola possui. Beleza, gente? Então, presta atenção aí direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar lá para o responsável do grupo do WhatsApp da turma de vocês, que as perguntas chegam até a gente, tá? E a gente vai responder com toda atenção. Bom, a maioria das palavras possuem uma sílaba tônica, porém, em espanhol, não se acentuam todas. A acentuação dependerá do número de sílabas e da terminação da palavra, tá? Então, a acentuação tônica existe em quase todas as palavras, certo? O que é uma acentuação tônica? É a acentuação da sílaba mais forte. Então, quando a palavra tem uma sílaba que é mais forte, que é no caso da maioria, tá? A gente tem a chamada acentuação tônica, que é a sílaba mais forte. Quando esta acentuação tônica recebe um acento, a gente já chama de acentuação gráfica, quando o acento aparece na escrita. Beleza, gente? Então, presta atenção para isso aí. Tá? Por que a maioria das palavras? Porque também tem um grupo de palavras que não vai ter sílaba tônica, que são os monossílabos átonos. São palavras que possuem somente uma sílaba e que não têm força suficiente para aparecer sozinha numa frase. Elas dependem de outras palavras para aparecer, tá? Mas isso daí a gente conversa outra hora. O importante é que a maioria das palavras tem uma sílaba mais forte, a gente chama de sílaba tônica, portanto, possuem acentuação tônica. E dependendo de como seja esta acentuação tônica, de onde esteja essa sílaba mais forte e como a palavra termina, vem a acentuação gráfica, tá? Bom, quando a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra, em espanhol nós chamamos de agudas, o que em português nós chamamos de oxítonas, mas em espanhol chamamos de agudas. Quando a tonicidade está na penúltima sílaba, ou seja, a segunda de trás para frente, nós chamamos de llanas, são dois L's aí, tá, gente? Llanas ou graves, tá? São llanas ou graves. Vem aqui, ó. Isso aqui são dois L's, tá? Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, beleza? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente, nós chamamos de esdrúxulas, o que para nós, em português, são proparoxítonas, tá? Em espanhol são esdrúxulas, certo? Mas tem uma classificação que não tem no português, mas que tem em espanhol, que são as sobresdrúxulas, ou seja, que é quando a tonicidade da palavra está antes da antepenúltima sílaba, seja na quarta de trás para frente ou na quinta sílaba de trás para frente, independente de qual seja a sílaba. Se ela for antes da antepenúltima, existe essa classificação em espanhol, que são as sobresdrúxulas, tá? Então, as oxítonas em espanhol são agudas, as paroxítonas em espanhol são llanas ou graves, as proparoxítonas em espanhol são chamadas de esdrúxulas e tem uma classificação que não tem no português, só tem em espanhol, que são as
sobresdrújulas, que é quando a sílaba tônica está antes da antepenúltima sílaba. Beleza? Bom, tem aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, de palavras agudas, ó. Tenedor, né? A sílaba tônica é a que está em amarelinho, tá? Você pronuncia como se estivesse chamando, por exemplo, tenedor. Aí tu percebes onde fica a sílaba mais forte. Aqui exemplos de palavras graves olhanas, brisa, rinha, berro, que significa agrião, tá? Que é, enfim, que tem geralmente se come em salada, tá? Então percebam que aqui, ó, última, penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então a gente tem aí palavras graves ou lhanas, certo? Aqui exemplos de palavras esdrújulas, que é quando a tonicidade está na antepenúltima sílaba, certo? No caso, a terceira sílaba de trás para frente, ó, cômico. Então a gente tem aqui a última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Seria 1, 2, a terceira sílaba de trás para frente, tá? E aqui alguns exemplos de palavras sobresdrújulas, que é o que menos vai acontecer em espanhol, é um grupo muito pequeno de palavras e acontece em uma circunstância específica. Para entender a situação dessa palavra é bem fácil, porque como vocês vão ler textos com mais frequência, vocês vão perceber que elas sempre estarão acentuadas, tá? E é o que a gente passa agora para entender melhor, que são as regras de acentuação. Então, as palavras agudas, que para português são as oxítonas, levam acento, que em espanhol a gente chama de tilde, é o único acento que existe em espanhol, que é igual ao acento agudo, só que em espanhol o nome é tilde. Quando terminam com N, S ou em vogal. Se a palavra aguda, que para nós é oxítona, terminar em N, em S ou em vogal, elas levarão acento. Olha aí, ó. Balão, terminou em N, que é bola, né? Compás, né, terminou em S, tá? Que é o compasso, aquele instrumento para fazer círculos, né? Café, terminou em vogal. Colibri, terminou em vogal. Bonsai, terminou em vogal também, tá? Então, terminou em vogal. Em N ou em S, as palavras agudas levam acento, tá? Porém, se terminam em S precedida de outra consoante, se escreve sem acento. Então, aqui, ó, terminou com S, mas antes do S tem outra consoante, que é o T. Robots, né? Então, a gente não coloca o acento aqui no caso, tá? E também não levam acento as palavras agudas que terminam em Y, tá? Porque o Y em espanhol é consoante. E as únicas duas consoantes que fazem as palavras agudas levarem acento é o N e o S. Beleza, gente? Regra de número 2, que já em relação às palavras lianas ou graves, tanto faz o nome, certo? A gente tem aí que as palavras lianas levam acento quando não terminam nem em S, nem em N ou vogal. É o contrário da aguda, tá? As palavras agudas levam acento se terminar em N, em S ou em vogal. As lianas é o contrário. Elas levam acento se não terminarem nem em N, nem em S, ou seja, pode terminar em qualquer outra consoante, menos N e S, ou se não terminar em vogal. Aí elas levam acento. Por exemplo, a gente tem aqui os exemplos, ó. Clímax. Terminou em uma consoante. Não é N, não é S, é X. Hábil. Terminou com L, uma consoante. Tandem. Terminou com M, que também é uma consoante. Apesar de que em espanhol a gente não tem palavras terminadas em M, mas tem algumas que permanecem com a origem do latim, tá? Tandem é uma palavra que se refere à amamentação, beleza? Também se acentuam quando terminam em S, né, precedida de outra consoante, tá? Então, se terminar com S, mas tiver outra consoante antes, aí leva acento, ó, como é bíceps, que é o músculo, né, do braço. Então, terminou em S, mas tem uma consoante antes, ó, P. Comics, que são as revistas em quadrinho, terminam em S, mas tem um C antes. Aí, neste caso, leva acento para a palavra liana, que para nós em português é paroxítono. Terceira regra agora, que são das palavras esdrújulas, que em português são chamadas de proparoxítonas. E aí, tanto elas quanto as sobresdrújulas, que já é um grupo bem pequeno de palavras,
todas levam acento, não tem exceção, tá? Então, se a tonicidade é na antepenúltima sílaba ou antes da antepenúltima para trás, vai ter acento. Como aqui, ó, cántaro, mecânica e cometê-lo, tá? Então, são palavras, duas esdrúxulas e uma sobresdrúxula. Todas elas levarão acento. Bom, e terminando a nossa aula, eu deixo aqui para vocês uma atividade, certo? Atividade do livro que vocês vão fazer, que são as páginas 11 e 12 do livro, que é onde tem lá a partezinha laranja, vocês já devem conhecer, que é a seção praticando do livro. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês continuem em casa se cuidando, para que logo a gente retorne e que a gente se veja em sala de aula. Então, até semana que vem, até a próxima aula.